Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula do componente curricular Aplicativos Informatizados, e o assunto dessa aula é justamente sobre o Windows. Nós estamos trabalhando com assuntos iniciais. Nós vimos lá como trabalhar com Microsoft 365 ou Office 365, vimos bastante informações a respeito disso, e agora nós vamos trabalhar então efetivamente com as características principais do sistema operacional. Sistema operacional, também conhecido como software básico, esse material, esse assunto você tem lá no seu material escrito, né? Você conhece um sistema operacional pela função que ele realiza dentro de qualquer componente de hardware. Nesse caso, nós temos o Windows, que é a plataforma deste computador aqui, né? Onde eu estou gravando esta aula. Nós temos também que uma arquitetura de hardware é baseada no padrão IBM PC, né, e não no padrão Apple, por exemplo. Então, o sistema operacional adequado aqui para a gente estudar suas ferramentas é o Windows 10. Para a gente iniciar, né, vou mostrar uma coisa aqui para vocês. Olha só, vou abrir aqui, parece uma coisa um tanto quanto banal, né, bem simples, mas vamos lá. Olha o que eu estou abrindo aqui. Ele vai usar um aplicativo próprio aqui do Windows, que é o aplicativo de fotos. Se você quiser abrir direto pelo aplicativo, vem aqui no menu iniciar, ele está aqui, ó, fotos. Eu abri direto pelo programa, né, pelo arquivo. Eu fui lá, selecionei dois arquivos de extensão JPG, que são arquivos que demonstram imagens, e aí eu mandei abrir, então, esses dois arquivos. Você está vendo aqui que são dois teclados, né? Ué, mas o que esses teclados têm a ver aqui com o início da aula? Bom, ele vai nos ajudar em relação que a gente entenda como esses teclados vão funcionar para que nós enxerguemos alguns atalhos aqui para a utilização de alguns comandos do Windows e como a gente pode chegar a algumas opções aqui, né, de forma um pouco mais rápida, né? Vamos lá dar uma olhadinha então nesse primeiro modelo de teclado, que é o teclado desktop. O que é o teclado desktop? Vou ampliar aqui, olha só. O teclado desktop, ele tem essa característica, é um teclado que você encontra aí no mercado normalmente. Eu demarquei aqui algumas teclas para vocês, olha só, né? Teclas F de funções, que vão de F1 a F12. Elas são utilizadas em alguns tipos de softwares específicos, elas têm funções específicas. Aqui no Windows nós vamos ver que algumas delas, né, somente algumas delas, servirão para algumas ações. A tecla ESC aqui, que é praticamente uma tecla de cancelamento, ESC é de escape, ela cancela alguma ação realizada. A tecla Shift, que serve para alternar o estado das teclas aqui, por exemplo, a letra A pressionada sozinha, ela vai aparecer em minúscula. Se eu faço Shift A, ela aparece em maiúsculo. Teclas Ctrl e teclas Alt também, dos dois lados aqui, elas servirão para alternar algum estado de teclas ou realizar combinações de teclas, como por exemplo Ctrl S para salvar. Muitos softwares utilizam essa combinação. Você pressiona o Ctrl aqui e o S aqui, então ele vai salvar um documento que esteja sendo editado. Aqui no canto nós temos as teclas Insert, Home, Delete, End e Page Down e Page Up. Dependendo dos aplicativos você vai poder navegar por páginas, especificamente isso. Tecla Backspace, que serve para consertar, apagar alguma coisa que você tenha digitado ou realizado, dependendo do software também, de forma errada. A tecla Enter, ela aparece em duplicidade, aqui no teclado numérico no canto, e aqui a tecla Enter oficial, aqui mesmo, né, do próprio teclado alfabético. Bom, duas teclas que estão em destaque aqui, ela é a mesma, só aparece dos dois lados, que é a tecla do Windows. Até bem pouco tempo, em sistemas operacionais mais antigos, essa tecla não existia no teclado. Hoje ela existe para facilitar alguns atalhos. Então, quando eu estiver falando com vocês sobre, olha, vamos pressionar a tecla do Windows, ou a tecla Windows mais a tecla S, a tecla Windows Shift S, ou a tecla Windows e uma tecla de função, é justamente dessas duas teclas que eu estou me referindo aqui. Então, a combinação dessas teclas, Alt, Windows, Ctrl, Shift, elas vão permitir que a gente encontre atalhos para executar determinadas funções aqui dentro do sistema operacional, dentro da área de trabalho do Windows. Tudo bem? Tem mais um outro aqui que a gente pode ver, né? Olha só, esse teclado aqui é um teclado de notebook. Ele tem as mesmas características, olha só, o Ctrl Alt, a tecla do Windows,
Esse aqui, ele tem essa tecla Function. A tecla Function de função, ela serve para alternar. Como o teclado de notebook é um pouco mais apertado, né? O espaço do notebook pode ser muito limitado. Essas teclas de funções aqui, elas têm outras funções agregadas, como por exemplo, olha, o F1, tudo que está na parte superior aqui, ó, tudo que está na parte superior, que são as teclas de função de F1 até F12, para que você use estas teclas de função, você tem que segurar a tecla Function apertada. Então você aperta Function, F1, Function, F2. Ah, mas e se eu pressionar as teclas de função sem segurar a tecla Function? Ele executa a ação que está aqui desenhada no ícone na parte inferior. Aqui, por exemplo, é para desligar o som, abaixar o som, né, diminuir o volume e aumentar o volume. Aqui é pausa e play, avançar uma faixa, por exemplo, num aplicativo de música e retroceder uma faixa. Aqui uma pesquisa, aqui é o brilho do monitor, né, diminuir o brilho e aumentar o brilho do monitor. E aqui ligar ou desligar o sinal de Wi-Fi. Então veja que na parte inferior da tecla, ela é a tecla usada sozinha. E na parte superior é a tecla usada com a função, a tecla Function aqui então. Tudo bem? Bom, isso aqui eu usei a tecla ESC agora para a gente sair do modo de tela cheia. Vou fechar aqui, né, e mostrar algumas coisas para vocês. Essa primeira janela aqui que está aberta aqui é justamente o Windows Explorer, né? O Windows Explorer. Esse Explorer ele tem a função de mostrar para vocês o que existe dentro do computador. Se eu clico aqui em este computador, veja, eu tenho dois drives, que é o Drive C, onde a maioria dos documentos são instalados, são colocados aqui. Eu posso ter também outros drives, nesse caso aqui eu tenho um Drive D aqui também, né, com pastas de programas daquilo que eu estou fazendo, que eu posso instalar aqui dentro do meu computador, né? Para abrir esse aplicativo aqui do Windows Explorer, é bem simples, eu posso vir aqui, ó, nessa pastinha amarela, clico e ele abre. É como se fosse um gerenciador de arquivos, tá? Existe um atalho para eu fazer? Sim, existe. Para eu abrir esse aplicativo aqui, eu vou usar a tecla do Windows, lembra aquela que eu mostrei para vocês, mais a letra E. Então, o Windows E, olha só, E de Explorer, tá, ó, explorador de arquivos, então ele abre essa janelinha aqui para mim. Né? Então, isso vai ser bastante útil, né? Você pode usar isso daqui sempre que você precisar navegar, seja lá por um flash drive que você tenha colocado no seu computador. Flash drive é um nome mais acertado, né, para chamar pendrive, por exemplo, né? Se você chegar para um americano e falar pendrive, ele não vai entender o que é. Mas flash drive é esse tipo de memória flash, que são esses dispositivos que a gente conecta na porta USB para armazenamento de dados. Você pode colocar um HD externo também, ou qualquer outro dispositivo de armazenamento em qualquer outro formato, como por exemplo os cartões SD, que são também lidos, né, por um outro tipo de entrada, não pela porta USB, mas ele vai servir também para gerar aqui dentro, para mim, da minha estrutura de organização, um drive. Sempre que eu coloco um dispositivo de armazenamento no meu computador, ele vai se transformar em um drive. Por exemplo, aqui, ó, Press Media vai ao C dois pontos e vai ao HD D dois pontos. Então tenho dois drives aqui, o drive C e o drive D. Ambos estão aqui disponíveis para que eu possa armazenar dados nele. Se eu espetar um pendrive aqui, né, um flash drive aqui, ele provavelmente vai ser reconhecido pela letra E de elefante. E se eu espetar mais um, pela letra F e assim sucessivamente. Então, para eu abrir, ou eu clico aqui, ou tecla do Windows, letra E, ele abre aqui para mim então, né? Isso é uma forma de eu entender uma navegação simples aqui do meu sistema operacional. Ó, se eu clicar aqui na barra de título da janela e arrastar essa janela até o canto, olha, veja que a seta do mouse vai bater aqui na lateral. Olha como que ele faz. Ele ajusta a tela e pergunta se eu quero alinhar outros softwares, outros programas do lado esquerdo aqui que sobrou. Mesma coisa se eu fizer aqui do lado direito, olha só. Ele pergunta aqui se o meu software de gravação da tela, aqui o Camtasia, eu quero que ele ajuste isso aqui para mim do lado de cá na tela. Eu não quero que ele faça isso, eu simplesmente clico e arrasto a janela, ele volta para o tamanho original, certo?
Outra coisa importante aqui, vamos fazer uma outra combinação de teclas que vai ajudá-lo bastante, é o Ctrl Shift ESC. Então olha só, Ctrl Shift ESC abre aqui para mim esta aplicação que é o gerenciador de tarefas. Aqui eu consigo observar muita coisa do meu computador nesse momento. Por exemplo, quais são os programas que estão abertos? São esses daqui, os aplicativos, né, em forma de processos. Aqui como está a minha CPU, olha só, minha CPU é o meu processador, Central Processing Unit. Eu estou usando 36, 35%, olha, chegou a 39, 40 de CPU. A memória que eu tenho disponível aqui, 61% eu estou usando. E disco, 0 e 1%. O normal é que ele fique assim, 0, 1, 2, 15, 20% mais ou menos. Conforme você vai clicando em cima dessas unidades, ele vai organizando aqui as aplicações de acordo com essas informações. Então, se você perceber aqui, olha só, eu cliquei em CPU, o primeiro aplicativo que aparece aqui, que é o Camtasia Recorder, né, 2019, ele vai colocar como se estivesse usando, né, o aplicativo que mais está consumindo CPU. Se eu clicar em memória, ele vai colocar aqui, ó, esse outro programa TechSmith Camtasia 2019, é o que está consumindo a maior quantidade de memória. E aqui em disco a gente não tem quase nada, né? Então quase não dá para perceber a diferenciação aqui entre eles, tá? Isso serve para você fazer algum diagnóstico, verificar se o seu computador está lento, o que está acontecendo nesse momento. Aqui nós temos também, olha só, desempenho. Ele vai colocar para nós uns gráficos, mostrando aqui para nós o que está acontecendo, tanto com Wi-Fi, discos, né? Aqui o disco 0, no caso é o nosso disco C, e o disco 1 é o nosso disco D. A memória, como está aqui, olha só, né? Esse computador tem 4 GB de memória RAM, então ele está sendo usado 61%, e a CPU aqui também mostra aqui qual a velocidade em GHz e qual a porcentagem de uso. Histórico de aplicativos utilizados. Inicializar é interessante. Aqui no inicializar, ele vai trazer todas as aplicações que são carregadas no momento em que o seu computador é ligado. Então aqui, olha, o Cortana, que é um aplicativo nativo aqui do Windows, Microsoft Edge, ou Microsoft OneDrive, que nós vimos lá na aula anterior. O Skype, né, que também ele é instalado praticamente quando você instala o Windows, ele instala junto. Olha só o Spotify aqui, né? Claro, né? Aproveitar algumas musiquinhas nos horários de folga. E o Windows Security e Your Phone, que é uma outra aplicação. Tudo que está Microsoft Corporation são aplicativos nativos da própria Microsoft. Se aqui na frente estiver habilitado, é porque ele está sendo carregado quando você liga o computador. Para você mudar o status de habilitado para desabilitado, vamos supor que é Cortana, não quero carregar, né? Eu clico com o botão direito e clico aqui em desabilitar. Ele vai mudar aqui, tá? Para desabilitado, ou seja, a Cortana não será carregada quando o computador for ligado. Ah, mas espera aí, professor, por que isso pode ser necessário ser feito? Bom, se você tiver uma certa lentidão no carregamento de alguma aplicação, isso pode facilitar, pode melhorar aqui o desempenho na hora de carregar o seu sistema operacional, até deixá-lo pronto para que você possa usar os demais aplicativos. Usuários, detalhes, serviços são outros, eu só tenho este único usuário, rogerio.presmedia@outlook, o usuário é colocado através do e-mail de cadastramento que eu usei aqui quando instalei sistema operacional. É um e-mail que eu usei aqui, eu uso para todos, na verdade, todos os meus sistemas operacionais dos computadores que eu tenho, eu uso sempre o mesmo e-mail. Detalhes de utilização, ele vai colocar aqui detalhes dos aplicativos que estão em execução. Não temos tudo isso de aplicativos abertos, mas a maioria dessas aplicações aqui, elas são aplicações internas derivadas dos programas que já estão abertos aqui. E serviços, né, são justamente um desmembramento a mais aqui de todos os serviços que esse computador tem instalado. Como eu tenho aqui alguns programas de desenvolvimento, Visual Studio 2019, Visual Studio Code, vão aparecer aqui alguns serviços que demonstram que essas aplicações estão instaladas aqui então. Tá? Então esse aqui foi o gerenciador de tarefas. Lembrando como que cheguei nele, eu cheguei lá com as teclas de atalho Ctrl, Shift e ESC ao mesmo tempo, tá ok? Vamos dar uma olhada agora em mais uma aplicação.
Olha só que interessante. Como a gente fala de sistema operacional, nós estamos falando de produtividade. E essa produtividade ela pode ser encontrada de várias formas. Vamos dar uma olhadinha aqui, uma coisa bem interessante. Olha só o que eu vou fazer. Vou clicar aqui e vou abrir o Word. Né? Vou abrir o Word. Ele vai carregar aqui para mim, olha só, né? Uma tela inicial, aqui nós temos a página inicial do Word. Ele já mostra algumas coisas para vocês aqui, ó. Tem algumas informações que ele permite me trazer aqui, né, de textos que eu já havia carregado aqui. Aqui são modelos iniciais que eu posso ter, né, em relação a um template que eu queira já abrir. Eu aconselho que vocês abram, né, neste formato aqui, documento em branco. A gente não precisa entrar muito em detalhes no Word, a gente vai ver isso daqui em uma aula mais adequada. Mas a questão é essa daqui. Olha só o que eu vou fazer agora, né? Eu estou com um microfone, além do microfone que eu estou gravando essa aula, eu estou com um microfone conectado diretamente no meu dispositivo aqui, ok? Bom, eu vou fazer agora para vocês, habilitar um serviço aqui que vocês vão ver que é bem interessante. Eu vou usar aqui, né, a combinação de tecla, que é a tecla do Windows, mais a tecla H. O Windows mais a tecla H. E olha só o que apareceu. Aqui em cima apareceu escutando, e você já está vendo aqui, olha, né, no texto, que conforme eu estou falando o que está acontecendo, ele vai ajustar o texto à medida que eu estou falando. Então veja, se você tem um trabalho um pouco mais extenso para fazer, para digitar aí de madrugada, você não precisa ter problema de sair digitando tudo. É só você digitar para o Word, ele vai então recebendo as informações. Mas veja, isso é um recurso do próprio Windows. Eu vou parar de falar um pouquinho. Olha só aí, ele trouxe todo o conteúdo, né, que eu estava ditando até então. Veja que ele parou, né? Eu vou dar um Enter aqui, ó. Veja que ele falou, tem erros, ele colocou um kkk aqui no início, ficou bem estranho. Aqui, isso já estava vendo aqui, olha no texto que conforme eu estou falando, o que está acontecendo, ele vai ajustar o texto à medida que eu estou falando. Veja, é claro que você precisa fazer depois alguns ajustes, a pontuação não tem vírgula, não tem nada, mas isso aqui ajuda bastante, olha só, vou dar um Enter aqui, e vamos supor que a gente queira continuar. Eu vou clicar aqui, olha só, quando eu usei o Windows H, ele abriu este microfoninho, tá vendo na parte superior aqui? Eu vou clicar aqui de novo e ele vai começar outra vez. Olha lá, apareceu que ele está escutando, então a gente pode dizer que este recurso do Windows 10 permite que a gente fale algum conteúdo através de um microfone plugado no computador, e esse conteúdo que está sendo falado vai sendo convertido em texto em qualquer entrada textual que o Windows esteja usando neste momento. Olha lá, você faz a pausa um pouquinho e aí ele volta, né, para o estado normal. Interessante, né? Então você pode ditar um conteúdo e ele então, esse recurso é do próprio Windows. Ah, mas tem um recurso do Word? Sim, lá na aula de Word a gente vai dar uma olhadinha neste recurso ditar aqui, ó, que está aqui no cantinho onde eu estou mexendo com o mouse, certo? Então isso daqui é um dos recursos, eu vou fechar aqui, tá? Um dos recursos que a gente pode utilizar, bastante interessante aqui para do Windows, né? Para ajudar aqui na nossa produtividade. Vamos dar mais uma olhadinha então em outras aplicações? Eu vou fechar aqui o Word agora. Pergunta se quer salvar, eu vou falar que não quero salvar. E agora a gente vai dar uma olhada em uma outra ferramenta aqui do Windows.